A forma que eles apresentam é em percentual do consumo energético total. Mas a gente, né, trabalha com grama por quilo. Pois é. Então, é uma forma de apresentação diferente. E aí fica parecendo que é pouco, mas não é tão pouco assim. E, além disso, eles mesmo colocam, né, em alguns momentos, isso eles falam em outras entrevistas, não no livro, porque eu acho que no livro é muito mais para explicar como eles chegaram nessa conclusão da hipótese da alavancagem, a própria alavancagem proteica, mas eles falam, né, em entrevistas que sim, o uso terapêutico, você usar mais proteína para fins terapêuticos, sim, é uma estratégia. E tem mais, Alan, que eu acho que eles também tocam nesse ponto no livro que a gente vai falar, a questão da obesidade. Né? A gente já falou um pouco aqui do consumo excessivo de ultraprocessados, e só para dar uma volta aqui, né, no raciocínio, os ultraprocessados, eles têm como característica uma diluição da proteína em favor de carboidratos e gorduras. E geralmente carboidratos ruins, não são carboidratos complexos ricos em fibra, são carboidratos simples, tipo açúcares. E uma ausência de fibra. Para quê? Para aumentar a palatabilidade. Porque a fibra, ela sacia, você vai comer menos, eles querem que você coma mais. E também ela dilui a palatabilidade, o sabor fica menos concentrado, como a gente falou do caso do suco de laranja, né, dos sucos em geral. Então, esse consumo excessivo de ultraprocessados que geram, né, um aumento de consumo energético, ou seja, as pessoas começam a engordar, né, torna as pessoas mais necessitadas ainda de proteína. Por quê? Uma pessoa que tem um maior peso, uma pessoa que pesa 100 quilos, ela precisa de mais proteína para manter todas aquelas estruturas que a gente falou, osso, músculo, tendão, DNA, enfim, hormônio, do que uma pessoa que pesa 75 quilos. Isso é proporcional. Só que ela está comendo uma alimentação diluída de proteína. Então, a situação vai se perpetuando. É um ciclo vicioso, onde você come menos proteína, percentualmente, e proporcionalmente ao que você precisa em termos absolutos. Tá? Então, vamos falar agora de termos absolutos. A pessoa está comendo menos proteína do que ela precisa, e cada vez que ela vai comer um alimento para tentar compensar esse déficit de proteína, baseado no apetite da proteína, ela come um alimento mais rico ainda em carboidrato, com a proteína diluída, ela vai consumir cada vez mais. Então, essas pessoas que têm estruturas maiores, elas precisam de mais proteína. Então, elas deveriam tentar compensar esse déficit da proteína, comendo até mais. E aí, o que a gente sabe também, que é o que mais, né, a gente vê hoje em dia na prática clínica e, enfim, na sociedade, são pessoas que são metabolicamente não saudáveis, doentes, né? São pessoas com resistência à insulina, estados pré-diabetes, estados de processos inflamatórios, principalmente, no nosso caso aqui, resistência à insulina. Então, tem uma estatística nos Estados Unidos que 88% da população não é metabolicamente saudável, apenas 12% é saudável. Então, isso a gente vê cada vez mais, né? Nutricionistas vemos na prática clínica, até pessoas que às vezes nem têm tanto sobrepeso, mas são, né, resistentes à insulina. E aí o que acontece? A insulina é um hormônio anabólico que ajuda na formação de massa magra e de estruturas em geral. E aí, as pessoas que têm o sobrepeso, que já precisam de mais proteína e também são resistentes à insulina, elas não têm essa informação de aumento de estrutura. O que elas têm? Um estado catabólico. Os músculos delas vão sendo, né, usados como fonte de energia, vão sendo destruídos para transformar em aminoácidos para usar como fonte de energia. Então, essas pessoas duplamente precisam de mais proteína para tentar reverter um quadro de catabolismo, perda de massa, e para manter essas estruturas. E aí, sim, existem vários estudos de emagrecimento, não necessariamente feito por esses pesquisadores, mas por outros, mostrando que você aumentar proporcionalmente o consumo de proteína na alimentação, você consegue bons resultados de emagrecimento e reversão de quadros de pessoas pré-diabéticas com resistência à insulina. Então, é uma questão de peso, mas é uma questão metabólica também. E isso é o que a gente vê. E eles tocam nesse assunto. E aí, sim, eles fazem um estudo lá com, né, como eu já citei, o professor Carlos Monteiro, onde eles analisam os dados. É um estudo, eu estou pegando aqui, 9 mil americanos, né, dos Estados Unidos. Eles analisaram
baseados, né, em recordatórios alimentares, que a gente sabe que tem sempre, né, uma variação, mas eles usaram esses recordatórios de 9 mil americanos para categorizar a quantidade de consumo de ultraprocessados em 5 categorias, que começam em 37% até 81%, aí a média é 57%, para ver o quanto essas pessoas consomem de proteína na sua alimentação. E quanto maior o consumo de ultraprocessados, menor o consumo de proteína. E isso, sim, aumenta, né, o consumo de calorias para tentar compensar essa diluição da proteína. Então, a gente tem um quadro de sobrepeso, diluição da proteína, aumento do consumo de carboidrato e gordura para tentar compensar essa diluição, aumento do consumo energético, e isso retroalimenta numa necessidade ainda maior de proteína e por motivos de peso e metabólico. E aí vai tentar compensar sempre com alimento diluído em proteína. Agora, tem a questão do custo, Alain. A proteína hoje em dia se tornou um alimento caro. Então, a gente vê um aumento da obesidade nas classes sociais mais baixas por um aumento do consumo de ultraprocessados, que são tanto vistos como sinais, né, digamos, melhora financeira. Então, muitas vezes as pessoas começam a consumir esses produtos ou por praticidade, ou por uma questão de status, ou porque é o que tem disponível, pela questão do custo também. Então, isso faz parte de um quadro onde a gente se encontra num ambiente, né, obesogênico. E aí, eu acho que esse é o resumo do que a gente vê hoje em dia.